Boa tarde a todos e todas. É um prazer tê-los conosco nessa quinta-feira e hoje nós vamos dar início à palestra com o tema Segregação Racial e Direito à Cidade e à Moradia da População Negra. Essa palestra faz parte das atividades do Grupo de Produção Científica do NATEP-UERJ. O NATEP é um projeto de extensão interdisciplinar que promove diversas atividades na área de assistência técnica e moradias populares e debates teóricos sobre o tema. Para darmos início, irei apresentar o arquiteto urbanista, mestrando e pesquisador pelo IPUR, UFRJ, Jonathan Ferreira de Almeida. Muito obrigado. Olá, gente, boa tarde. Como adiantou, me chamo Jonathan, estudo atualmente planejamento urbano e regional, no IPUR, na UFRJ. Essa pesquisa nesse tema, ele surge muito em função das atividades com um grupo de pesquisa do Negran, do qual eu faço parte, que é um grupo coordenado pelo professor Renato Emerson, lá no IPUR, na UFRJ, e a gente tem debatido muito sobre essa temática da segregação racial atualmente, e fazendo algumas conexões, alguns nexos com o direito à cidade, né, o acesso ao direito à cidade, a segurança no direito à cidade, o direito à moradia da população negra, e a gente está principalmente pesquisando sobre o Rio de Janeiro, a região metropolitana, e mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro, nesses últimos meses, assim, que é uma pesquisa que acompanha minha dissertação lá no IPUR. A gente já trabalhou no ano passado também, enquanto eu cursava especialização no mesmo grupo de pesquisa também, sobre o debate, de modo geral, da segregação num caráter mais de revisão bibliográfica, para a gente ter bastante acúmulo sobre esse tema, o que estava sendo falado, como a gente poderia acrescentar esse tema, e agora a gente segue com essa pesquisa com alguns objetos de pesquisa, que no meu caso eu vou falar um pouco mais para frente, mas analisar esse contexto, esse fenômeno e esse processo de segregação racial, e essa insegurança, se existe ou não uma insegurança no direito à cidade, no direito à moradia da população negra no Rio de Janeiro, dentro do contexto das emoções no Rio de Janeiro, que é o que eu trato mais especificamente na minha pesquisa de dissertação. Vou falar bem breve mais para frente também sobre isso. Daí eu queria colocar, se puder em tela, Mariana, os slides. Beleza. Acho que está sendo exibido já, confiando aqui na tecnologia. Então, como eu disse, como a gente já adiantou, falar bem breve sobre a segregação racial, o direito à cidade e a moradia da população negra, que é um estudo que a gente tem desenvolvido lá no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografias de Relações Raciais e Movimentos Sociais, que é um núcleo de pesquisa que é vinculado ao ETERN, que é um laboratório, que dentro do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional do UFRJ. Só explicando essas siglas todas. Mas aqui, falando um pouco sobre alguns cenários atuais de insegurança no direito à cidade e no direito à moradia da população, assim, de modo geral. Aqui eu trago alguns casos de fora do Rio, como, por exemplo, essa insegurança num processo de remoção de uma ocupação, né, em São Paulo, que tinha uma sobre-representação de imigrantes haitianos residindo nessa ocupação. Né? Outro caso também interessante, que a gente pode falar até sobre um contexto de conflito social interrelacionado a essa segregação racial, que foi o caso da ocupação da Andara, que a gente pode salientar, inclusive, os planejamentos contra-hegemônicos que foram realizados também na Vila Autódromo, que eu vou falar também, aqui no Rio. A situação da habitação no Jardim Gramacho, né, que tem um vínculo muito forte com a questão ambiental, e um pouco mais recente,
as famílias que foram atingidas por um incêndio, uma ocupação em Santa Cruz, a ocupação Unidos Venceremos, se não me engano, em janeiro desse ano. Daí o processo correu, as famílias tiveram um impasse aí nas questões do auxílio e tal. Ainda mais recente, em abril desse ano, a remoção da favela no metrô Mangueira. Essa remoção ela foi recentemente divulgada no site da própria prefeitura, e a gente pode entender com essa headline: a prefeitura faz operações para demolir construções irregulares na Mangueira, e o discurso hegemônico, ele sempre traz isso como um benefício para a sociedade, mas isso vai, obviamente, contra o que a ciência, a pesquisa, a produção científica sobre planejamento urbano e regional, sobre políticas urbanas, políticas habitacionais, sobre gestão pública, pesquisam e dizem que é o contrário, né? As emoções são questionadas, discutidas veementemente, né, nesse padrão que a Prefeitura do Rio de Janeiro, nas suas últimas gestões, fizeram. Então, é uma história antiga já, que a gente sabe que tiveram em vários momentos históricos da cidade do Rio de Janeiro, e ele se repete, e a gente eu me proponho na minha pesquisa, principalmente, a enxergar se existe um padrão de segregação na lógica do planejamento urbano nesses contextos das emoções, mais especificamente nos contextos das emoções para os mega-eventos. Aí a Vila Autódromo, ela se insere nesse contexto, que ela é uma comunidade que fica ao lado do parque que foi construído ali no autódromo, e que agora, hoje, mais atualmente, acontece alguns outros eventos, como o Rock in Rio, né? A comunidade da Vila Autódromo, ela foi parcialmente removida. Na realidade, poucos moradores, do número que existia antes desse processo de remoção, poucos moradores puderam permanecer. E essa é uma notícia de 2015, né, da época, mais ou menos, das remoções, que já indicava, né, a própria imprensa também global, assim, já indicava ou melhor, a própria imprensa nacional já indicava que existia um processo de remoção sistemático por trás das Olimpíadas e dos mega-eventos que ocorreram no Rio de Janeiro, principalmente na década de 2010. Daí, contextualizando um pouco, aqui com o mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro, para quem não está muito familiarizado com o mapa, com leitura, ou quem não é do Rio também, a região metropolitana, e aí em destaque o Rio de Janeiro, né? Também é importante destacar nesse processo que a gente está falando de segurança no direito à cidade da população negra, a Baixada Fluminense, né? Oficialmente, ou a partir dos critérios da administração municipal, Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Linópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, existe uma discussão se Seropédica e Paracambi entram, né? A partir de alguns autores, a gente pode afirmar que Seropédica e Paracambi têm características regionais similares com os outros municípios da Baixada Fluminense. Mas, enfim, só para destacar que essa população ela se mostra majoritariamente negra, principalmente nos espaços mais vulneráveis da cidade, como se tem aqui o Jardim Gramacho, e vou trazer mais para frente outras ocasiões. Aqui é um mapa que é divulgado pelo Patadata, é um mapa aberto que a gente pode acessar online, depois eu posso passar o link para quem tiver interesse, pode acessar essas manchas populacionais no território brasileiro. Aqui no território da região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente pode ver que existe uma concentração populacional em geral, né? Na zona norte do Rio, né, na zona oeste, na Baixada Fluminense, principalmente, Niterói e São Gonçalo, e são mais concentradas de população. E analisando agora mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro, a área de planejamento 5, que compõe aí a zona oeste, que tem Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Paciência e Uaíba, a gente pode perceber por essa leitura cartográfica uma mancha. Desculpa, eu pulei a legenda, que é o mais importante do mapa, né?
que expõe a característica da população, né? As manchas, os pontos brancos representam as pessoas brancas, né? Os pontos azuis, perdão, representam as pessoas brancas, pardos são representados pela verde, o vermelho representa as pessoas negras, né? Um ponto, uma pessoa nesse mapa, como eles espacializam a partir de dados do IBGE, lá nessa plataforma digital, assim, muito interessante e muito lúdica e didática para a gente perceber, para além dos dados numéricos, uma informação cartográfica interessante para a gente perceber que ali na área de planejamento 2, por exemplo, há uma concentração azul, né, muito forte. É justamente a zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que é a região que recebe mais investimentos. A área de planejamento 4 também, mas tem ali a Baixada de Jacarepaguá e tem a orla da Barra da Tijuca, que existe uma diferença aí na concentração de pessoas, justamente por cor e raça, né, bem marcado. E esse processo ele vai se imbricando a partir das diferentes escalas que a gente observa esse fenômeno e esse processo, né? Numa escala mais aproximada, próxima ali da Barra da Tijuca, por exemplo, a gente percebe que existe uma concentração, de fato, importante de pessoas brancas, mas ali, quando a gente chega um pouco mais perto, esse mapa é anterior das emoções. E essa mancha à esquerda, que possui uma variedade maior, vamos colocar assim, de pessoas, né, por cor e raça, é justamente a Vila Autódromo. Existe um processo de embranquecimento na Barra da Tijuca, que é histórico também, que é uma outra discussão, mas que se alinha perfeitamente com esse processo também. Assim, esses grandes empreendimentos imobiliários na Barra da Tijuca, também a gente busca pesquisar, analisar se existe uma relação entre essa onda de embranquecimento nesse território com as emoções e se isso também está conectado a um planejamento, a práticas e políticas de planejamento urbano segregacionistas, racistas, né, no caso da segregação por clivagem de raça. Então, a gente analisa rapidamente a segregação ocorrendo no contexto de conflito da Vila Autódromo. Eu vou correr para não tomar muito tempo também, para a gente abrir um pouco para conversar e ter mais tempo para debater, mas só colocando nesse mapa à esquerda, a mancha verde um pouco mais em cima, onde foi construído o Parque Carioca, que foi um dos empreendimentos que a prefeitura fez para realocar num processo violento até de incentivo para que as famílias se mudassem, incentivos entre muitas aspas, né, porque foram negociações que não foram sempre justas e sempre com processos de embate, não considerando muito a voz da população. Existe um museu das emoções lá na Vila Autódromo atualmente, que é interessante para conhecer um pouco a história. Existe trabalho do pessoal do NEPLAC, com quem eu me aproximei muito nesse processo de pesquisa, que é um núcleo de pesquisa sobre planejamento conflitual, também no IPU, também vinculado ao ETERN, com a coordenação atualmente do professor Fabrício de Oliveira, que também eles têm trabalhos muito, muito importantes, muito significativos sobre esse processo combativo ali na Vila Autódromo. Daí eu chego no trabalho do Lucas Faulhaber, que também mapeou esse processo de remoção e esse deslocamento entre o lugar, a princípio, de origem antes da remoção e o lugar para onde essas pessoas foram removidas, né? Muitos empreendimentos ali, Minha Casa Minha Vida, significativamente ali na Zona Oeste, né, na área de planejamento 5, onde existe já uma concentração maior dessa população negra, principalmente ali em Santa Cruz, Cosmos, foram onde existiram bastante empreendimentos, Campo Grande também, que a gente pode analisar também esse percurso e fazer esse questionamento se existe um padrão de segregação nas comunidades total, parcialmente removidas, mais especificamente nas comunidades removidas em função desses grandes empreendimentos do Rio Olímpico, né? Nas duas primeiras gestões do prefeito Eduardo Paz, lá em 2012, se não me engano, em 2010, na década de 2010, principalmente, né, até 2016, 2017, onde a gente teve essas emoções em função desses grandes eventos.
Então, para isso, a gente persegue algumas linhas de compreensão, né? Compreender primeiro a operação da segregação racial a partir de práticas e políticas espaciais do Estado, né? Sabendo que o Estado ele não é um sujeito monolítico, né? Ele é uma arena de disputa que compreende diversos sujeitos, mas nesse sentido, nessa pesquisa, a gente procura analisar as práticas específicas do Estado, o braço do Estado que, de fato, propôs essas remoções, se movimentou em favor dessas remoções, claro que sempre vinculado a um desejo, a uma prioridade ao capital, ao sistema capitalista que esse Estado está inserido, porque é um Estado capitalista, né? E quais são essas práticas que operam essa segregação e fazem da segregação um processo dinâmico e não somente um fenômeno que a gente analisa no passado, né, com as remoções ali no começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX, que estão inseridas no nosso aporte teórico para entender esse processo atual, né? E chegando nisso, então, não analisá-la apenas como um fenômeno, né? Analisar também como esse processo dinâmico que se movimenta a partir de, além de práticas do Estado, práticas do mercado imobiliário e outros agentes, a própria população que trabalha na luta de planos contra-hegemônicos, que resistem nas remoções de seus territórios, também são atores que movimentam todo esse contexto. Então, alguns aportes teóricos que a gente tem usado, que a gente tem discutido em conjunto, são algumas. Essa discussão eu não botei aqui no slide, perdão, mas depois eu posso passar. É a discussão do Reinaldo de Oliveira, que ele chega no ponto que a segregação racial, ela não é. A segregação racial no Brasil ela não é oficial, mas é informalmente instituída com a naturalização das desigualdades raciais, né? Então, ela está inserida num contexto racista, mas dentro de um contexto racista velado, que está muito abraçado com o mito da democracia racial e com as políticas de embranquecimento que aconteceram também no passado na cidade do Rio de Janeiro, né? Há indicações de que a população negra é segregada porque é marginalizada socialmente, e a centralidade entre raça e espaço urbano que ocorre há um século é silenciada, invisível, quando aparece ocupa um plano secundário, principalmente nos estudos ali da época que estudavam cidades, mas chegavam a falar sobre desigualdades urbanas e condições desiguais de moradia e de insegurança de moradia para algumas populações, mas vinculavam muito apenas com a questão de classe. E esses autores, eles propõem que a gente chegue nessa discussão racializada, que ela sempre pareceu nítida, mas cientificamente ela foi sendo debatida a partir desses autores. O Reinaldo de Oliveira ele mesmo faz também um aporte teórico, que ele insere alguns autores como Carlos Jazenbaum e Lélia Gonzalez. Nessa citação específica eu não vou ler para também não tomar muito tempo, mas a Lélia está exemplificando a diferença nítida das habitações entre a população branca e dominante, hegemônica, e a população negra que é socialmente marginalizada, né? Então, desde a Casa Grande ao Sobrado, os belos edifícios residenciais atuais, sempre tem uma marcação nítida e entre a diferença da residência, da moradia dentro dessa população. Daí o Rasenbaum também vai falar sobre isso, Buarque também, em 1993, em que ele tem uma visão de que os negros são excluídos não apenas pela pobreza, e é a visão que perpassa por todo esse debate da segregação racial. E o próprio histórico de remoções e insegurança de direito à cidade no Rio de Janeiro, daí eu já vou caminhando para o final dessa exposição, para a gente poder conversar mais sobre, que principalmente ali no final da década de 1880 e os primeiros
30 anos do século XX, que teve a imigração, teve umas políticas de embranquecimento, de ideologia europeia, hegemônica, de clarear a população. Isso foi deliberadamente dito, isso não foi um processo escondido. De fato, havia um interesse na gestão municipal e gestão estadual de que a população fosse menos preta, menos negra, e com isso eles incentivaram a imigração europeia e outras políticas que reforçaram a desigualdade racial e que, de fato, foram traduzidas numa insegurança no direito à cidade, no direito à moradia, e onde essa população se espacializa no território da cidade do Rio de Janeiro. E daí a gente pergunta quais são as forças que mantêm esse perfil de sobre-representação da população negra nos espaços marginalizados. Como eu já adiantei aqui, quais são as ações, as práticas do Estado, quais são as políticas de planejamento urbano e regional, quais são as práticas e ações do mercado imobiliário, que atuaram principalmente no crescimento da Barra da Tijuca, por exemplo. Quais são essas práticas? Essas práticas estão vinculadas a essa estratificação no espaço, principalmente no quesito residencial, que a gente está falando de segregação. Daí mais alguns apontamentos históricos aí de favelas que em 1950, na década de 50, não tinham o mesmo acesso de que outras regiões tinham a saneamento, a serviços públicos, né, a serviços e políticas públicas. A remoção da favela da Praia do Pinto na década de 60, mostrando que também, inaugurando que a década de 60, e como todo o período da ditadura militar, a partir de 64, reforçavam projetos que a princípio, aparentemente, segregacionam a população negra em diferentes territórios, crescimento da população negra ao redor da Zona Norte, do interior da Zona Norte, na Baixada Fluminense também. E aí outros cenários, né, da atuação de crescimento de condomínios fechados, né, do que alguns autores vão chamar de enclaves fortificados, em contraposição muito fortemente com outras favelas que estão, quando a gente amplia a escala, esses espaços residenciais, eles estão cada vez mais desiguais e, às vezes, fisicamente mais próximos, mas distantes a níveis econômicos, sociais e, o que a gente pesquisa aqui, distantes em níveis raciais. E uma última provocação perguntar em que medida o Estado é racista em suas práticas e políticas de planejamento urbano e regional. Daí eu coloco isso como uma provocação nas minhas pesquisas, né, nas coisas que eu escrevo, e que a gente discute em conjunto com grupos de pesquisa e na reunião dos eixos de pesquisa. E aí também, muito em função de uma aproximação que eu tive com professores também do NEPLAC, uma aproximação com membros do NEPLAC em geral, não só professores, mas pesquisadores em geral, estudantes também, colegas meus. Então, eu finalizo aqui essa exposição, acho que pode tirar de tela. Quero agradecer, por último, não posso deixar de agradecer ao convite da Thaís Ponte, que é minha colega agora também no mestrado, no IPU, e agradecer também ao Luan, que a gente veio trocando esses dias para que essa live pudesse acontecer. E é isso, gente. Obrigado também para todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está comentando aí. Oi, gente. Gostaria de agradecer a participação do Jonathan, que foi muito enriquecedor nesse debate, um debate que tem diversas camadas, diversos desdobramentos, um debate muito amplo, né? E aqui, nesse momento, eu estou abrindo para pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade para poder interagir com esse debate muito
enriquecedor. E mais uma vez agradecer ao Jonathan. Eu que agradeço, Luana. Obrigado. Bom, por enquanto nenhuma pergunta. Então, eu acho que eu posso fazer uma pergunta. Jonathan, eu tenho flertado muito com o Ipur, inclusive a sua leitura do Falhalber também é uma leitura que eu compartilhei com você durante o meu processo de escrita da monografia. E a minha monografia ela foi muito pautada nessa questão do programa Minha Casa Minha Vida, né? Como um programa assistencialista, um programa que tem suas contradições quanto à sua aplicação, mas não só o programa Minha Casa Minha Vida, né? É a questão da aplicação em si do contexto de programas de habitação de interesse social. E aí, ultimamente eu tenho refletido um pouco sobre o histórico do deslocamento da classe trabalhadora em relação à aplicação do programa Minha Casa Minha Vida na Zona Oeste. Se ele se entende como um projeto social, mas, como eu disse, que possui desdobramentos negativos na sua aplicação. E aí eu vi que você também falou um pouco sobre a Zona Oeste, que é um local que abraça um potencial de população mais pobres na sua extremidade, né? Porque, como você disse, tem ligado também aquela questão da nova barra olímpica, né? Mas no seu contexto é um espaço marginalizado. E aí eu vou entrar mais na minha área, e se você conseguir abraçar essa provocação, se os programas de habitação de interesse social, que historicamente é um potencializador da segregação da população negra pelo Estado, ou é uma mera artimanha do mercado imobiliário a partir da especulação da renda? Cara, muito bom você trazer essa complexificação aí da ação, de qual impacto que tem aí os programas sociais de habitação. Ali. No governo Lula, eles começam ali em 2007, aqui no Santa Cruz já tinha alguns empreendimentos em 2006, que não era ainda o Minha Casa Minha Vida, era o PAC, o PAR, né, também pela Caixa. Eu acho que é um fenômeno, ou melhor, eu acho que é uma materialização de uma colisão de forças, João, porque eu acho que incide muito no processo de gentrificação. E gentrificação, o termo em si, gentrificação, ele já aciona uma clivagem racial do espaço. Então, se a gente for pegar o Neil Smith, que fala sobre gentrificação, ele já aciona isso como algo racial lá nos Estados Unidos. Aqui, a gente pode analisar essa ação com diferentes óculos, né? Porque a gente está num contexto diferente, um cenário urbano diferente, um cenário populacional diferente. O que a gente entende como raça aqui é diferente do que se entende e do que se é visto como raça nos Estados Unidos, mas é um conceito que a gente pode explorar, que é, de fato, uma provocação para a gente colocar nas nossas pesquisas e, de fato, investigar, porque, a princípio, eu diria que sim, que, de fato, esses programas segregam não só pela ação do mercado imobiliário, mas por algumas práticas e ações do Estado também, de outros atores que a gente vai descobrir ao longo das pesquisas. Né? Então, é importante, é legal ouvir que tem mais gente querendo falar sobre isso, mais gente querendo investigar sobre isso. A gente consegue fazer esse olhar investigativo sobre essa segregação racial, e não é à toa, porque a gente tem um histórico, né, que nesses aportes teóricos que eu coloquei aqui já mostravam muitos outros, não só a Lélia, não só o Rasenbaum, não só o Reinaldo de Oliveira, muitos outros autores tratam disso em experiências em momentos diferentes no contexto brasileiro, não só no contexto que vem de fora, né? Então, o Edward Telles, por exemplo, foi um autor que investigou a segregação brasileira, que é um autor que a gente discute também,
muito para as nossas pesquisas, que ele chega à conclusão que a segregação no Brasil é moderada. A gente discorda um pouco dessa conclusão, mas o trabalho que ele faz investigativo para mostrar que sempre existiu uma segregação por raça em diversas políticas habitacionais, em diversas práticas de planejamento urbano e regional, no Brasil e no Rio de Janeiro, sempre existiu, e a gente vai resgatando isso com diversos autores, né, e com diversos recortes históricos diferentes. A gente vê que isso acontece por diferentes braços. Então, são diversos atores que atuam nesse fenômeno e nesse processo. Então, é uma questão para a gente provocar mesmo, assim, para a gente pesquisar e colocar como ciência mesmo, porque de fato e tendo como objetivo desconstruir de uma vez por todas o mito da desigualdade racial, que ele já não mais se sustenta há muito tempo, e isso também é traduzido na cidade. A cidade só segregada por classe social, as cidades brasileiras apenas segregadas por classe social, é um argumento que já não se sustenta mais na ciência, e que a gente eventualmente tem ferramentas para isso, para investigar esse fenômeno mais racializado. Obrigado, Jonathan. Então, estou vendo aqui alguns comentários do pessoal aqui na live. Tem aqui a Thaís Ponte falando que foi ótima a live. A Marcele falou muito obrigado. Então, tem uma pergunta aqui, um comentário da Marisa de Jesus. Os comentários do projeto Minha Casa Minha Vida, construídos na Baixada Fluminense, têm a função de segregação da população negra, porque eu observo que a maioria dos moradores são negros e pobres. Então, deixa eu só fazer uma colocação aqui, que a Maria é uma das integrantes do NATEP, do meu grupo de habitação de direito social, pelo NATEP, e é um debate que a gente também tem construído muito em cima disso, né? A Marisa é nova, e ela é assistente social, e ela tem muito atuado nesses projetos do programa Minha Casa Minha Vida. Pode falar, Jonathan. Oi, Marisa, obrigado pela pergunta. Duas coisas que eu acho importante para a gente pensar esse teu questionamento. Primeira, a gente está fazendo um recorte aqui, isso é bom a gente deixar bem explícito, de uma população que é marginalizada e que também é negra, ou que é negra e também marginalizada socialmente, que é pobre, que tem poucos recursos, poucos serviços urbanos, poucos acessos à cidade, à moradia plena, né? Mas nem toda a população negra é pobre, e eventualmente existe uma população negra segregada e que não é pobre. Por isso que é importante a gente reafirmar a segregação racial como um fenômeno e como um processo que não necessariamente também acompanha de uma segregação de classe. Então, existe, o Eduardo Teles também fala isso, de um processo de autossegregação da população negra, que eventualmente se sente mais confortável de estar no ambiente que ela esteve antes de ascender socialmente. Por exemplo, no exemplo dos negros que ascendem socialmente. Tem negros que sempre tiveram na classe média e que não são sujeitos dentro desse contexto, mas existem aqueles que ascendem socialmente, né? Porque, sim, é claro que a gente não pode negar que existe um processo também de marginalização econômica da população negra, que de fato é muito mais difícil a população negra subverter, porque a lógica capitalista é uma lógica racista. Então, se a lógica capitalista é uma lógica racista, é muito mais complicado para o negro ascender socialmente nesse contexto, nesse cenário de racismo sistêmico, racismo estrutural. Os negros não estavam na universidade em grande representação antes da política de cota, por exemplo. Mas, sim, isso é um norte importante para a gente observar. E eu acho que, na verdade, eu misturei um pouco as duas coisas que eu queria falar, que era, de fato, sobre essa sobre-representação que pode ser
que pode ser também por classe, mas a gente reivindica que esse fenômeno seja visto como um fenômeno racial fundamentalmente. Então, isso é importante. E sim, e como a gente viu naquele mapa que eu exibi aqui, se puder colocar em tela de novo, é possível, Mariana? Vale, eu vou voltar aqui alguns slides. Aqui a gente observa a população, mais uma vez, espacializada por cor e raça, onde os pontos azuis são as pessoas brancas, e a gente vê que tem uma maior sobre-representação de pontos pretos e pontos pardos, pontos de pessoas pretas e pessoas pardas, que são os verdes, os vermelhos, nos municípios da Baixada Fluminense, que é São João de Meriti, Duque de Caxias, Belfor Roxo, que é uma área bem adensada e, de fato, é um espaço onde a renda da população é bem menor, infinitamente menor, se comparado com outras regiões, né, micro-regiões ali da zona sul do Rio de Janeiro, né, ali no Leblon. Aqui nesse mapa mesmo a gente consegue observar, deixa eu aproximar um pouco, aqui na AP2, onde a população branca é majoritariamente representada, mas ainda existem, se a gente for ampliar essa escala, núcleos negros dentro dessa área. Então, a escala de análise é importante, né, da gente trazer para cá, e dentro da pesquisa que eu faço é uma escala mais ampliada, né, porque justamente o que a gente está propondo é investigar o processo de segregação nessas comunidades que foram removidas dentro desses espaços de embranquecimento, principalmente na Barra da Tijuca, na Zona Sul, na Zona Portuária, por exemplo, que é uma discussão que o Negran faz bastante, né, e já há um bom tempo. E eu acho que é isso, acho que pode tirar de tela, né? E não sei se respondi muita pergunta, mas, enfim, trouxe um pouco dos acúmulos que a gente tem tirado nesse tempo aí de pesquisa. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Marisa, também pela pergunta. Tem mais uma pergunta aqui da Marcele Pereira. Qual é o caminho para reverter a gentrificação e consequentemente a segregação socioespacial que enfrentamos? Obrigado, Marcele, pela pergunta. Olha, os caminhos são... acho que os caminhos dependem depende de qual ator social pode tomar como caminho. Assim, eu acho que, em termos de Estado, é uma discussão muito complexa que a gente tem que fazer. Assim, determinar exatamente quais são os caminhos, eu não me atreveria a fazer isso. A gente está pesquisando para chegar a essas conclusões, mas o que a gente tem visto é que a cidade capitalista ela é uma cidade que tem práticas de planejamento urbano que são racializadas. Então, uma proposta de cidade antirracista é uma proposta de cidade anticapitalista. Então, isso já aciona outras questões que a gente tem que discutir. Qual é a política de Estado que a gente precisa para uma cidade ter uma gestão antirracista e anticapitalista, né? Qual outros atores também são as próprias pessoas que residem e resistem em uma série de ocupações. O MST é uma organização importante na luta desse tipo de cidade que reivindica hegemonias de discurso da propriedade privada. Eles vão na raiz desse discurso. Então, eles são radicais no termo literal da palavra de raiz, né? De buscar na raiz
os enfrentamentos para posse de terra. Por que a terra é uma posse? Porque existem pessoas que têm hectares e hectares de terra e outras pessoas não têm para a sua produção, tanto trabalhadores quanto tanto terras para trabalho e para moradia. Por que tem pessoas que não têm? Qual é o critério dessa desigualdade? Eu acho que dialoga muito com a proposta de uma cidade antirracista e anticapitalista, né, principalmente. Mais uma vez, obrigado. Marcele, eu vou beber um pouquinho dessa pergunta da Marcele, e como eu vi que você falou sobre essa questão de fazer uma prática de produção do capitalismo e produção de moradia, e nessa relação teríamos que basicamente superar o sistema do capital, né? É quase que uma pergunta retórica, mas quero criar essa provocação novamente numa relação que é possível, dentro desse sistema, produzir conduzir a produção de moradias populares que, de certa forma, efetivamente consiga abraçar as demandas dessa população e, sobretudo, da população negra? Eu vi aqui que a Marcele colocou uma coisa importante, que eu acho que dialoga com o que você está falando, Luan, que é racismo, capitalismo e machismo se mostram muito interligados. Existe uma série de autoras que trabalham a questão da interseccionalidade, que discutem raça, classe e gênero, e é fundamental que a gente traga para esse debate o debate de gênero. A cidade, na perspectiva de um corpo macho, um corpo feminino, é diferente. A experiência de cidade é diferente. Então, propor uma cidade que é antirracista, ela dialoga fortemente com a proposta de cidade que não seja misógina, que não seja machista. Então, é toda uma reestrutura. Então, assim, existem diversas autoras e autores que se debruçam nisso, e o meu propósito também é esse. Existem diversos militantes de movimentos negros, movimentos feministas negros, movimentos de luta por moradia que se debruçam em também responder essas perguntas. Assim. Então, dentro da luta, né, da luta que esses movimentos militantes fazem, que são importantes, dentro da pesquisa, a gente começa a delinear essas respostas. Assim. A gente parte de uma insatisfação com uma cidade onde os números de estupro são altíssimos, onde a população que mais morre por homicídios da polícia é a população negra masculina, são os homens negros, e em contrapartida é a cidade que tem altos índices de violência doméstica contra a mulher. Então, tudo isso precisa estar dentro de discussões, de conflitos sociais, né, que se mostram urgentes, principalmente agora, com uma questão sanitária absurda que a gente está vivendo, que a gente assiste que o governo simplesmente negligenciou propostas e ofertas de milhões de vacinas contra um vírus que poderia ter salvado vidas, né, durante esse tempo de negligência. De fato, esse governo é de fato um governo homicida e assassino, tem isso como norte, a princípio, e a pandemia escancara isso. E a gente pegando os números e analisando alguns números, alguns laboratórios que estudam cidades também já mostraram que a população que mais morre por Covid é a população negra. Então, toda a cidade, e toda a gestão e toda a atuação na cidade, todo o sistema que está consolidado num racismo estrutural e sistêmico, ele precisa ser repensado, precisa ser estudado, e é objeto de reivindicação dos movimentos, né, que trazem propostas, como a Vila Autódromo apresentou contra propostas de planejamento que conciliavam a Vila Autódromo para que ela não fosse removida, ou não removida tanto que foi, mas a princípio que não fosse removida. Foi um processo de luta em que
houveram de fato vitórias, existem moradores no Vila Autódromo, existe uma história que norteia, que é exemplo para outras comunidades com ameaças de remoção, que se voltam a lideranças da Vila Autódromo, porque foi um processo de fato emblemático, foi uma vitória em termos de luta dentro desse contexto, mas também, de fato, houveram diversas perdas, e a mais evidente dessa que a gente trouxe aqui no mapa que esse processo foi removido durante os anos, e o que o Lucas também faz, Lucas Fahaber, de remoção, que foi significativo na Vila Autódromo. O número de famílias que foram removidas, de fato, foi significativo. Então, eu acho que é por aí, nessa discussão. Obrigado. Tem uma pergunta aqui da Thaís Pontes. A pergunta dela é: apostar no poder inventivo das favelas seria uma forma de aceitar esses espaços segregados na cidade? Obrigado, Thaís. Valeu, Thaís. Acho que sim, e acho que isso já tem sido feito. Assim, já existe diversos movimentos que reivindicam o seu lugar na favela, né? Como eu falei, existe uma autossegregação que pessoas que, mesmo ascendendo socialmente, elas não saem do seu lugar de origem, e muitas vezes esse lugar de origem é uma favela, uma comunidade que tem um serviço urbano da gestão, né, precarizado, e então permeia isso aí também. E eles ficam e tem voz para reivindicar, hoje em dia tem voz em mídias digitais, né, que a gente chama de redes sociais, mas nessas mídias digitais para reivindicar, e tem voz, né? Isso é importante. Então, isso tem sido feito por muitos artistas também, em muitas favelas, que mostram esse poder inventivo. O próprio Maxwell Andrade, que da Rocinha, que cresceu, que ficou muito famoso pela obra que ele expôs no mar e em vários lugares do mundo, que o Pardo é Papel, foi uma obra muito importante na arte, principalmente na arte das pessoas negras, e ele propõe mostrar outros artistas negros, outros artistas não negros, mas da favela que ele nasceu e cresceu, enfim, como algo, como uma reivindicação de um discurso, assim, de embranquecimento que não se sustenta mais, como eu falei. Então, acho que também por aí. Muito obrigado. Será que alguém mais tem algumas perguntas, algum questionamento, pontuação, reflexão? No momento, não. Então, Jonathan, você queria fazer mais algum apontamento, alguma reflexão sobre o tema? Você já está indo para o nosso encerramento. Sobre o tema, não, mas eu queria novamente agradecer a você, a Thaís, que me convidou, a Mariana também, que estava aqui no suporte com a gente, a UERJ, o NATEP em geral. Muito obrigado pelo convite, pela confiança de me trazer aqui. É muito legal estar com vocês discutindo um tema que eu estudo, e que é muito bom ouvir essas perguntas aqui que vão me norteando para perguntas para a minha pesquisa de dissertação e para as nossas pesquisas em conjunto. Assim, espero ver vocês mais assim, nesses espaços que a gente, de fato, ocupa esses espaços de discussão que falam sobre nós. Eu moro na zona norte do Rio de Janeiro, num bairro que é majoritariamente negro, e que tem questões de contradição aqui também. Então, a gente tem propriedade para falar sobre isso, e nós, enquanto pesquisadores, você geógrafo, eu também fui aluno da Rural, fiz arquitetura lá, me formei em arquitetura, foi muito legal. Tá na Rural também, que também tem umas discussões importantes nesse sentido. Agradecer ao Negran, que é meu grupo de pesquisa, do coração, não sei se tem, acho que o Vladimir estava aí, eu vi.
A Cris, que é uma amiga que eu fiz esse ano, também arquiteta, que discute cidade. Muito legal, obrigado pela presença de todo mundo aí no YouTube. E é isso, acho que é isso. E é isso, já estamos nos encaminhando para o final. Também gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a organização do Grupo de Produção Científica, do NATEP. E é isso, gente. Muito obrigado.